Milei na corda bamba. Que criptofraude com Libra enfurece ricaços, afasta aliados e imune oposição. Essa não é a primeira vez que Milei se envolve em uma fraude bilionária com criptomoedas. Agora, porém, o mandatário Motosserra é alvo de ações judiciais nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina. Esse texto é do Martin Parede, do El Salto, direto de Buenos Aires, Gui. Outra tradução da Ana Corbusier. Conta pra gente aí o que tem de legal nesse texto. Então, eu vou começar aqui explicando, né? Depois a Vanessa vai trazer mais detalhes sobre a situação na Argentina. Eu vou só explicar aqui para a gente entender o que aconteceu nessa fraude, né? Então, existe um tipo de fraude chamado fraude piramidal ou esquema Ponzi. Esse esquema Ponzi, ele chama Ponzi porque a primeira vez que isso foi visto foi em 1920, de uma fraude feita por um italiano chamado Charles Ponzi. E em que isso consiste, né? Então, anuncia-se um investimento, entram os primeiros investidores, depois chegam novos investidores. E o dinheiro desses novos investidores, dos últimos investidores, vai servir para dar lucro aos primeiros. Chega um momento que esse sistema colapsa e aí quem chegou por último perde o que investiu. Então, foi isso que aconteceu nesse caso do Milei, né? Ele chegou no dia 14 de fevereiro, anunciou uma criptomoeda chamada Libra. Muitas pessoas investiram nela. Ela tinha surgido, ela tinha sido criada 3 minutos antes do anúncio do Milei no Twitter. E aí, no X. E aí, ela desabou 4 horas depois. Então, foi muito rápido. Foi suficiente ali para essa criptomoeda sair de $0 para... eu não notei aqui o valor em dólares, mas para R$26,84, né? Pus aqui o preço em real. E aí, globalmente, a soma dessas criptomoedas chegou a 25,6 bilhões de reais nesse curto período de tempo. Então, é isso que aconteceu. Ela surge, cresceu, quem investiu primeiro conseguiu tirar seu lucro e quem chegou depois perdeu. E aí isso gerou uma série de revoltas, enfim. Então, basicamente é isso. A gente pode já chamar a Vanessa aqui para falar mais para a gente sobre isso. Van, seja muito bem-vinda. Só reforçando aqui uma piada que me vem à cabeça, Libra é o pior signo. Por que as pessoas acreditaram nessa moeda? Acreditaram nessa moeda, Jorge, justamente porque era o presidente da República que estava indicando, né? Então, assim, como é que o Milei justifica o que aconteceu? Ele diz que essa Libra, que é essa criptomoeda enfim, estão chamando de meme coin. Então, o meme coin é uma moeda, uma criptomoeda que não é confiável, né? O valor, a confiança de uma criptomoeda se dá pela fiabilidade que ela tem, ou seja, alguém tem que validar. Por exemplo, o Bitcoin é uma criptomoeda muito usada, mas ela tem a confiança, né, das pessoas já. Agora, qualquer um, assim, entre aspas, né, pode criar uma criptomoeda, e foi isso que eles fizeram. Então, o que o Milei falou? Que essa Libra, ela ia ser usada para investir, os recursos dela iam ser investidos no desenvolvimento das pequenas e médias indústrias da Argentina, que na Argentina tem uma sigla, chama PYMEs, as pequenas e médias indústrias, empresas. Só que aí vem o golpe, Por quê? Porque quando ele vai e anuncia, né, gente, quero aqui recomendar essa criptomoeda Libra, que vai ser usada aqui no nosso país para o desenvolvimento das pequenas e médias indústrias. A galera acha legal, o presidente da República está dando o aval. E aí, isso que o Gui explicou é muito importante, esse detalhe. Ela tinha acabado de ser criada e ela tem um golpezinho nela aí que vem junto, que é o seguinte: não era fácil comprar. Então, você precisava de uma corretora específica. Então, assim, vamos supor que eu fiquei sabendo, aí eu quero comprar a Libra. Então, eu preciso abrir conta em uma corretora X lá, e dessa corretora fazer a transferência do meu dinheiro. Então, eu coloco o meu dólar, o meu real lá, faço a transferência dessa outra rede, né, dessa corretora,
para a Libra e aí eu compro. Então, tinha um tempo que a pessoa ia gastar, entendeu? E aí onde vem o golpe? Certas figuras ligadas a essa criptomoeda sabiam exatamente o horário que o Milei ia postar, que foi às 7 da noite. Então, quando dá 7 horas e o Milei faz o post, o valor da criptomoeda, ele salta. Então, ele é 0 antes do post, aí ele vem subindo. Então, ali mais ou menos no momento, ali um pouquinho depois, ele é 25 centavos de dólar. E ele chega no auge a 5 dólares. Então, quem conseguiu comprar a 25 centavos de dólar, quem comprou ali a 1 centavo, 2 centavos, como a moeda escalou muito rápido, foi quem ganhou. Só que ela é piramidal. Por quê? Porque só essas pessoas que compraram no primeiro instante, quem tinha informação privilegiada. Porque depois, em 4 horas, ela despenca. Ela vem muito rápido. Por quê? Porque aí analistas começaram a avaliar e falaram, gente, mas essa moeda não é confiável por conta disso, porque acabou de ser criada, não... Qual que é no que ela se lastreia, qual que é o embasamento? Então começou a ter essa repercussão toda, o Milei foi e tirou o tweet dele do ar. Quando ele tira o Twitter, o preço cai de 5 para 0. Por isso que foi o golpe, por isso que foi a tal da... Em espanhol se fala estafa. Então, o Milei sabia ou não sabia? Essa é a grande questão, né? Porque eles estão na Argentina querendo passar um pano como se ele fosse um coitadinho, ele não sabia, pobrezinho, tão burro. Primeiro, ele é economista, né? E aí agora eles vêm falar, não, mas ele não entende de criptomoedas, é um cenário que ele não entende. Só que assim, vamos lá, ele se reuniu com esses caras na Casa Rosada para falar dessa criptomoeda. Não foi uma vez, se não me engano, ele se reuniu 2 vezes com esses caras. Os mentores, né, do projeto. Ele vai lá e chancela no Twitter da presidência. Aí, olha o absurdo, para vocês só terem uma anedota, né? Mas só para ter uma ideia. Uma das correntes que se tentou fazer de defesa do Milei, né, nas redes sociais e tal, era de que às 7 horas, quando ele postou, ele já não estava mais na função de presidente. Isso foi numa sexta-feira. Ele não estava mais na função de presidente, porque ele fica até às 5. Então, imagina se o Lula é presidente só das 8 às 5. Às 6 ele não é presidente, ele pode fazer qualquer balbúrdia que ele queira. Enfim, então esse é o drama agora da Argentina, né? Não foram só argentinos, isso é importante, depois a gente pode comentar isso. Não foram só argentinos que perderam dinheiro, muito estadunidense. Mas a grande tragédia é que os libertários, né, que apoiaram ele, que acreditaram nele, foram os que tomaram o golpe dele, da parte dele, né? Que é óbvio que nenhum kirchnerista comprou essa moeda. Ô, Van, eu queria só fazer uma pergunta. Eu dei uma pesquisada e tem vários sites que estão falando coisas um pouco diferentes. Exemplo, o G1 soltou hoje que o Milei... que o Hayden Davis, né, que é o criador da criptomoeda, que até então era assessor do Milei, eles soltaram essa notícia também, que ele teria vazado uma mensagem onde ele dizia que estava tudo bem porque ele controla o presidente da Argentina. Você acha que isso pode ser uma coisa de chantagem também? Pode haver essa opção? Ele pode realmente estar na mão desse cara? Porque ele não jogou a culpa toda pro cara, né? Que seria normal, talvez. Então, esse cara, ele deu uma entrevista que foi, assim, bem bombástica, né? Tem um perfil no... Acho que é no Twitter também. Não sei. Mas tem um perfil de um cara que é especialista em revelar fraude em criptomoeda. E ele deu esse Hayden Davis, ele deu uma entrevista para esse especialista. E ele falou um monte de coisas sobre a questão dessa criptofraude, né, desse criptogolpe. Inclusive, ele falou, assim, ele basicamente incriminou o Milei, porque ele disse que ele pediu ajuda para o Milei, porque ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Ele tem 180 milhões de dólares. Que ele lucrou justamente nessa jogada. E aí tem mais uma camada nessa história,
que é o seguinte, dentro dessa onda das criptomoedas, dessas moedas que surgem e tal, não chega muito para o grande público, né? Mas existem os tais snipers. Esses snipers, que seriam atiradores, franco-atiradores, eles compram a moeda assim que ela sai. E aí eles apostam no erro, assim, do tipo, pode ser que ele ganhe muito dinheiro, pode ser que ele perca aquele dinheiro. E aí os caras foram comprando, né, essa moeda supostamente no escuro, sem saber o que seria dela. Só que o próprio criador da moeda, então ele conta isso, foi um sniper, entendeu? Então, tipo, eles colocaram esses robôs para fazer o monitoramento e comprar essa moeda. E aí, exatamente. Então, ele lucrou 180 milhões. E aí começou todo mundo a ir para cima dele. E ele jogou o Milei ao vento e falou, olha, eu estou tentando falar com ele, não consigo. Eu quero saber o que fazer com esse dinheiro, porque eu também não sei o que fazer. Não tem como devolver, porque, assim, não tem como você saber, dentro desse esquema das criptomoedas, porque é tudo criptografado, né? Por isso cripto. Não tem como você saber quem comprou e quanto pagou. E aí ele falou, não tenho como devolver o dinheiro, porque não tem como rastrear, né? Não tem como saber quem doou quanto, então seria injusto, então não tem como devolver. Não sei o que fazer, agora está todo mundo atrás de mim, pode até virar um problema internacional, minha vida corre risco, né? Eu estou correndo risco de vida, foi o que ele disse. E depois, o próprio Milei, numa entrevista que ele concedeu a um jornalista da empresa TN, foi uma fake entrevista, né? Vazou uma parte da entrevista, em que ele comenta com o pseudo-jornalista que as perguntas eram combinadas, e o cara confirma que as perguntas foram combinadas com o Caputo, que é assessor dele, com a Karina Milei, que é a irmã dele, e com mais um assessor. Então, as perguntas foram combinadas, e no meio da entrevista, eles param porque o Milei podia se complicar juridicamente. Então, assim, que os caras agora podem estar pressionando e chantageando ele é uma verdade, porque efetivamente o que ele fez é muito, muito grave. Usou do cargo para ter benefícios próprios, né? Então, assim, ele usou o cargo dele como presidente para dar um golpe financeiro. É bárbaro. Não sei se tem outro caso na história aí mundial. Só que falta comprovar, né, qual foi o ganho do Milei com isso. O que ele ganhou? Ganhou dinheiro? Ganhou o quê com isso, sabe? Gui? Então, eu queria colocar aqui uma pergunta da Luna. Me digam uma coisa, estamos julgando o caso Milei segundo o Brasil, mas segundo leis da Argentina. O que ele fez é um crime que pode tirá-lo do poder ou é só mais uma bomba de fumaça? Boa pergunta, Luna. Eu diria que os dois. É grave o suficiente, sim, para ele deixar o cargo. Mas acontece que o impeachment, e aí, assim, na Argentina se fala impeachment, aqui no Brasil se fala impeachment, todo parte se fala impeachment, mas o impeachment, na verdade, ele é um julgamento político, tanto que o nome em espanhol, a gente usa o termo em inglês, né? O nome em espanhol é juicio político, ou seja, é um julgamento político. Então, você só sofre impeachment, não se você cometeu um erro, um crime, você sofre impeachment se você perder a sua base no Congresso. E no Congresso precisa-se de 2/3, como aqui no Brasil, 2/3 para aprovar o impeachment dele. E hoje não há, na oposição, essa quantidade de votos suficientes para derrubá-lo, né? Para impeachment ele. Então, ele se fia nisso. Agora mesmo, eu estava dando uma revisada e os senadores do Partido Radical da Argentina, que é um grupo que poderia se opor ao Milei, eles acabaram de votar contra que o Senado abrisse uma investigação. Então, entenda isso, né? Que existe ainda muito apoio político ao Milei dentro do país por conta desses deputados. O próprio Maurício Macri tem até um meme muito legal, assim, que vazaram
tipo assim, subiram o vídeo errado, né? A TN subiu o vídeo errado para o YouTube, o vídeo que mostra essa conversa entre ele e o jornalista, revelando que aquela entrevista era outro golpe, outra fraude. Aí tem o meme que é o Maurício Macri aqui no computador, do tipo, vazaram, como é o Maurício Macri, enfim, é uma piada, mas como se o Maurício Macri tivesse vazado. O que significa isso? É o Maurício Macri chantageando, é como se fosse o Kassab, guardado a várias proporções, mas é como se fosse o Kassab chantageando o Lula, que é um pouco o que o Kassab está fazendo mesmo. E por quê? Porque isso aumenta o preço, compreende? Aumenta o preço que o Milei tem que pagar para continuar tendo apoio no Congresso. Agora, então por isso aqui é uma bomba, é só uma cortina de fumaça, porque, enfim, não vai dar em nada. Então, a chance de ter impeachment é quase nenhuma. Isso vai desgastar a imagem dele, etc., né? Aquela coisa da política. Mas existe também a esfera criminal. E dentro da esfera criminal, isso pode sim avançar, porque é um crime na Argentina, é um crime no Brasil, é um crime em qualquer lugar do mundo, esse tipo de golpe. Porque, gente, é um golpe clássico, né? Então, assim, não tem muita linha de defesa. A linha de defesa do Milei hoje é dizer que não sabia. Mesmo essa linha é difícil de sustentar. Os apoiadores dele estão, não, coitado do Milei, ele foi enganado. Então, o jornal Clarim, que é um jornal de apoio ao Milei, né, um jornal de direita contra o kirchnerismo, saiu com duas vertentes de defesa. Uma, o Milei não sabia, quem tomou o golpe foi ele. E a outra, o Milei fez isso, é grave, é muito sério, mas nada é pior do que a corrupção do kirchnerismo. Que a corrupção da Cristina Kirchner, do Néstor Kirchner, entende? E, de fato, aí, se me perguntarem qual o dano à imagem dele, de fato, isso vai depender muito de como as coisas se desenvolvam. Por quê? Porque a base de apoio do Milei hoje ela é muito mais consolidada nas camadas mais pobres da sociedade. O Milei é o corno das criptos. Então, a linha de defesa quer dizer justo isso, né? Que ele é sempre que ele foi o último a saber. Nossa, era golpe? Meu Deus, desculpa, não sabia. Perdão às 40 mil pessoas que perderam dinheiro. Perderam muito dinheiro, né? São muito mais de 180 mil dólares. Essa é uma soma absurda. Então, enfim, mas essa parcela da população que é mais pobre, ela não se vê tão afetada, porque ela não comprou as criptomoedas do Milei, né? E isso não impacta diretamente na vida dela. Então, a bolsa caiu 5 pontos, o dólar aumentou, foi uma grande confusão. Mas, assim, o cara não faz essa conta tão direta. Fala, vida não foi impactada. Então, esse é o drama, né? Colar o golpe nessa camada mais pobre que apoia o Milei, para ele perder apoio e aí, eventualmente, um pedido de impeachment. Sim, abriram 2 pedidos de impeachment, parece. Pelo menos um tem já, do União pela Pátria, mas ainda está longe do cenário disso efetivamente se comprovar. Sim, evoluir como impeachment. É interessante ficar vendo essa... Perdão, pode falar, Jorge. Não, só ia falar que é interessante ficar vendo essa fala, porque em outubro o Milei estava em queda na popularidade. Em dezembro, ele recupera, sobe 12 pontos e chega a 56% de aprovação. Mas, como ela fala, isso não mexe com os mais pobres, mexe com a galera que tem mais dinheiro. E aí eu destaco até uma matéria da Elgate, que é da Argentina, que ele chama esse esquema de CryptoGate. Diz que agora não vai ter muito efeito nesse primeiro momento, mas que para frente ele vai tentar fazer uma manobra que o cara já tá fazendo o meia-culpa, não foi minha culpa, eu não sei o que fazer com esse dinheiro, aí ele doaria para o Estado e o Estado redistribuiria o dinheiro e Milei ganha popularidade com os mais pobres. É uma teoria que ele faz, mas... se ele fizer isso, vai ser genial da parte dele, porque aí ele consegue ser o extremo do populista, né? Distribuir dinheiro da forma mais sem vergonha, safada, tipo, comprando mesmo a opinião das pessoas.
Mas também tem que ver como é que ele vai... Bom, enfim, não vou dizer que ele não possa fazer, poder ele pode, né? E aí, é isso, é de uma... Jogada... Não é moral, mas também não é legal, talvez, né? Mas eles não são moral, eles não trabalham com esse nível de moralidade, né? Eles têm outras... Agora, outra coisa interessante, tem um amigo meu que, assim, é uma fonte muito confiável, que tem umas informações bem interessantes, privilegiadas, que ele é da inteligência, e ele estava me dizendo que o Milei está correndo risco internacional, e aí que entra, entendeu? São muitas camadas, porque, como eu disse, nem todo mundo que perdeu, aliás, a maior parte, talvez, não é argentino. Então, tem muito investidor dos Estados Unidos, de Nova York, que perdeu dinheiro também. E aí, nessa coisa do cenário internacional, pode haver uma pressão por parte desses investidores, por parte de outros países também, que abram algum... Como é que eu posso dizer? Que abram algum julgamento, né? Que abra alguma queixa com relação a essa fraude. Então, é isso. É o julgamento dentro do âmbito penal, assim, é o crime, pelo crime, né? E não o julgamento necessariamente político que ele vai passar. E aí, como que o Milei responde? Sabe onde ele está agora? O país, enfim, discutindo a criptofraude, etc, etc. Adivinhem onde o Milei está neste momento. Aonde? Estados Unidos, né? Estados Unidos. Então, ele já correu lá abraçar o Elon Musk, o Donald Trump, para, enfim, né, desviar o cenário. Ele teve, não é exatamente o Trump, acho, mas não, tem a ver com o Trump, sim. Uma empresa do Trump está processando o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes teria censurado, teria violado o artigo, a emenda 1, né, da Constituição dos Estados Unidos, a primeira emenda, ao censurar comentários de direita, né, ao censurar usuários de direita nas redes sociais. Então, entende como tem aí um complozinho que vai criando outras cortinas de fumaça e tal? E ontem o Milei, eu não vi se isso realmente aconteceu, mas ele ia jantar com o Elon Musk, entendeu? Então, assim, ele vai buscando esse respaldo nessa extrema-direita para se blindar. Então, a gente tem que acompanhar. É um cenário bem interessante de acompanhar, porque a Argentina realmente está, assim, alucinada com essa história. Gui? Eu ia comentar só que a Carolina Ruth perguntou, né, se confiar na Libra pelo Milei é tipo comprar telecena do Bolsonaro, só a direita caiu nessa ou foi algo mais amplo? Mas a Vanessa já respondeu, né? Caiu gente do mundo inteiro. Inclusive, no texto fala que algumas perdas chegaram a $250 mil, né? Por essas pessoas, por esses influenciadores. O que eu comento também, em relação ao que a Van comentou sobre o que a Luna perguntou sobre a bomba de fumaça, enfim, é que o gabinete, né, a equipe do Milei formou um grupo para investigar a fraude que ele impulsionou, né? Então, assim, qual que é a chance disso prosperar? Nenhuma, né? Então, e aí tem uma outra pergunta, se eu vou quiser responder, o que me falta entender é da Lívia Aragão, é o que ele ganharia fazendo esse public post de graça. Tá entendendo, Lívia, agora, o drama? O que ele ganharia? Isso que falta entender. O que ele ganhou? Ele ganhou dinheiro, entende? Muito provavelmente, ele tenha ganhado dinheiro. E aí, também circulam informações de que essas pessoas que ganharam dinheiro, que são poucas, já botaram dinheiro em paraíso fiscal. Então, como em paraíso fiscal também é muito difícil de você conseguir seguir e saber de quem é a conta e etc., tá nebuloso. Então, vai precisar de um vazamento, vai precisar de algo mais sólido para confirmar o que ele ganhou. O que ele diz que ganharia com isso, né? Seria o projeto dele de transferir ou usar esses recursos dessa moeda para investir nas pequenas e médias empresas. Mas como isso aconteceria? Não existe um plano, entende? Então, muito provavelmente, supõe-se, né, de forma assim, especulativa, que ele ganhou alguns milhões para fazer esse public post. E por que
essa suposição, né? Um influencer aí dessa área, agora não tenho o nome dele aqui, mas esse cara, ele foi convidado a fazer, ele ganharia 60 milhões para pegar esse dinheiro e colocar na criptomoeda, e aí ele ia ter o lucro, porque, né, ele teria a informação privilegiada de quando a cripto ia subir, então ele teria essa informação privilegiada, e aí o lucro que ele teria, ele ficaria com o lucro. Só que ele foi e disse, não, como eu não posso confirmar para os meus seguidores a origem desse dinheiro, né, dizer que eu ganhei, peguei esse dinheiro para investir e tal, então não vou fazer. E aí, mesmo assim, ele pegou do dinheiro dele e botou acho que 60 mil, algo assim, 120 mil, e perdeu tudo. E aí os caras foram e falaram, não, ó, seu dinheiro está aqui de volta, e devolveram, entendeu? Porque ele não divulgou, mas ele caiu na cilada, porque ele confiou que ia recuperar o dinheiro, ia ter lucro, e não teve. Entendeu? Então, o Milei, no mínimo, era um gaiato desse, que eles chegaram e falaram, ó, você patrocina a cripto, a gente vai impulsioná-la, né, no país. Agora, é isso, assim, porque é um investidor privado, entende? Então, assim, como é que ele pegaria o recurso e usaria para investir nas pequenas e médias empresas? Eu, particularmente, não vejo como. Porque uma coisa seria, então, o Estado vai investir, mas aí eu acho que também seria legal. O Estado argentino vai investir nessa cripto e aí o lucro a gente vai usar. Mas são investidores. Eu, Vanessa, se eu vou lá e compro 10 mil dessa criptomoeda, 10 mil dólares, o lucro que tiver é meu. Então, de onde vai sair o dinheiro, entendeu? Lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro, fazer o dinheiro voltar por doações anônimas, sei lá. Tem até uma matéria do La Nación, que saiu hoje também, que eles interceptaram algumas mensagens do Raiden, né? E eles falam que ele estava enviando dinheiro para a irmã do Milei, um dinheiro mensal recorrente, que bateria mais ou menos com... eles cogitam que seria o pagamento por esse serviço. Mas, como a Vanessa disse, como não foi autorizada a investigação, eles não podem ir atrás, né? Tipo, não tem... Né? Tá vendo o drama? Então, assim, a cena política ela é delicada, né? Complicada, porque tem isso. Mas o trabalho jornalístico, e aí que tá, né? Também é esse, assim, de conseguir informações, de colocar no cenário. Então, o que se especula é que, assim, nesse momento, eu não tinha essa informação que você trouxe agora. Com as informações que se tinha da última consulta que eu fiz aí, é que o cenário do impeachment não era provável. Mas aí você pode ter um cenário desse, em que vão surgindo provas, em que vão surgindo elementos, em que aí o trabalho jornalístico é muito importante, porque essa revelação de que a Karina Milei estaria recebendo dinheiro, né, recebendo um pagamento, sendo que o Milei fez conversas que estão... Assim, essas conversas do Milei com esse grupo, elas não são... não foram escondidas, elas não são secretas, elas estavam lá no diário oficial, as conversas. Então, se agora aparecem esses pagamentos, é pagamento referente ao quê? Então, entende? Vai criando um cenário que pode levar os deputados e os parlamentares argentinos a não ter outra saída, porque a coisa ficou muito séria, muito feia, não ter outra saída, se não iniciar pelo menos uma investigação, né? Aqui, ó, o Jorge mandou aqui. O Hayden Davis, um dos criadores da criptomoeda pivô do escândalo que abalou Milei, teria afirmado que faria pagamentos a Karina Milei. O objetivo seria obter influência dentro do governo. Isso, aí a gente abre outra camada com essa história. Outra camada que é interessante. Quando a gente olha para o governo dos Estados Unidos, é um governo Trump-Musk, né? Aquela cena do filho do Elon Musk falando, você não é presidente, você quer, cala a boca. Ok, a criança, enfim, X. Mas a cena é muito emblemática. Eu estava ouvindo uma mulher analisando semioticamente, e é bem interessante. Porque, assim, o Trump está sentado. A figura de poder é o Musk, que está em pé. É o Musk que está falando. Aí você tem uma criança. Aí essa criança, ela, tipo,
falando assim, meio que dedo em riste com um adulto, ou seja, meio que tirando a autoridade do adulto. E o Musk ainda todo informal, né? Ele estava de boné, ele estava com uma roupa bem informal, assim, e o Trump, assim, só olhando, tipo... Então, o que significa isso? É um governo de ambos, né? Então, o Musk tem um papel importante dentro desse governo. Ontem eu estava falando a respeito do... a gente publicou uma matéria aqui muito interessante sobre o canal do Panamá, que era qual o interesse de Musk ou do Trump, não sei bem qual figura, no canal do Panamá. E aí, a resposta para essa pergunta é o cobre. Quem vai se beneficiar do cobre do Panamá? O Panamá tem uma enorme reserva de cobre. Quem? Elon Musk e a sua Tesla. Então, essa jogadinha de fazer do governo, fazer de um posto-chave, né, do maior posto da República, um grande balcão de negócios, é o modelo dos Estados Unidos. E, nesse caso, parece que a Argentina... Então, a gente tem um primeiro fio aí que nos mostra que é a mesma coisa no caso da Argentina. Então, o Milei estava fazendo tráfico de influência? Aí é grave, mais grave, ou tão grave quanto, né? Ele está fazendo balcão de negócios na presidência da Argentina, ele está vendendo influência para certos empresários em detrimento de outros empresários, entende? Recebendo pagamento por isso, uma coisa é acordo político. Eu vou te dar aqui um cargo, aí você me apoia no Congresso, isso é dentro da política. Outra coisa é um empresário pagar para ter benefícios. Isso é compra de influência. E usar irmã de laranja é bem demodê, hein, gente? Ô, carinha que bem burro, né? Às vezes a gente fica surpreso assim, de ver como eles se julgam tão inteligentes e fazem umas coisas tão estúpidas, né? Porque a irmã dele não é qualquer pessoa. Uma irmã lá desconhecida. Né, sei lá, o Lula tem vários irmãos, pega um irmão qualquer do Lula lá em São Bernardo e faz o pagamento. Não, cara, ela tem um cargo no governo que é de secretária-geral da presidência. Cargo altíssimo. Ela é conselheira também, né? Ela é quase quem governa, de fato, a Argentina. Então, assim, é um pouco estúpido até fazer pagamento para ela. Achasse outro laranja, mas não. Eles se acham, sei lá, eles são tão arrogantes, achando que nada vai acontecer com eles, que eles dão esse tipo de vacilo. É igual o Bolsonaro. O Bolsonaro achando-se, né, tão espertão, tão inatingível, deixou vários rastros, que aí a polícia foi juntando e conseguiu formar uma peça aí quase que indefensável, né, para a defesa, porque tem muita prova.